Bom, nós já tivemos uma boa caminhada aí com o Evangelho de João, né? Já notaram que o Evangelho de João, ele apresenta 7 sinais. Jesus fez muito mais, o próprio Evangelho de João diz isso. Se você olha, por exemplo, um evangelho menor, o Evangelho de Marcos, você vai ver constantemente o narrador falando do que Jesus está fazendo. O Evangelho de João, por sua vez, ele escolhe 7 sinais, 7 obras portentosas de Jesus, né? E há uma reflexão nessas obras. Em geral, vai crescendo o conhecimento de Jesus. Qual a intenção do Evangelho? É para que a gente, que o leitor que está lendo, fique mais consciente de quem Jesus é. Se nós pudermos fazer uma pergunta, por Evangelho, quem é Jesus? Jesus é o Cristo? Ele diz, eu sou. Eu sou. O Evangelho de João, então, vai trabalhar essa questão do eu sou. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, sou a porta das ovelhas, sou a videira verdadeira e assim por diante. Sempre ele faz essas afirmações. O capítulo 9, que é um capítulo bastante interessante, e eu gostaria de ler com os irmãos e irmãs esse capítulo pausadamente. A gente vai fazer um exercício de leitura aqui, neste Evangelho. Tá? Nós vamos ler e ver aos poucos o que está acontecendo. Então, capítulo 9, versículo 1. Opa! Devia ter tomado água. Ai, agora vai demorar para a voz voltar, tá vendo? Ai. Acho que é água. Ai, está melhorando. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Esse primeiro versículo, essa primeira frase já nos dá o ambiente total. Jesus estava de passagem em algum lugar, né? No caso, em Jerusalém, e há uma coisa bastante interessante, né? Ele vê alguém que não vê. Tá? Então, ele viu um homem cego de nascença. E a outra expressão bastante forte aqui é que esse cego não é um cego que ficou cego. Pessoas que tiveram uma oftalmia, perderam a visão. Não, ele nunca viu nada. Ele nunca viu nada. E se nós fizermos essa leitura comparando com o capítulo 5, você já percebe algumas diferenças e algumas similaridades. Primeiro, Jesus entra ali, está aí de passagem, e ele olha esse cego. Jesus está passando pelo poço de Betesda, né? Ele está simplesmente por ali, e ele cura um homem que não pediu para que Jesus fosse curado. Esse homem aqui não tem intenção de ser curado. Ele não está aí para ser curado. Simplesmente é um homem que vive da sua mendicância, digamos assim, rogando às pessoas que tenham pela misericórdia ajudem, né? Então, essa é uma característica. Ele não está ali pensando em ver. Talvez nem passe mais isso pela cabeça dele. Mas essa situação de saber que o homem é um cego de nascença provoca uma reflexão. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou os seus pais para que nascesse cego? E aí nós temos uma pergunta típica que o povo da época fazia. Esse homem nasceu cego ou esse homem está nessa situação por causa do seu pecado? Então, isso daí é patente para eles. A pessoa está nessa situação por causa do pecado. A questão agora é, quem pecou? Ele ou seus pais? De uma forma ou outra, alguma coisa está implicando em pecado. Me chama a atenção o fato de dizer, os pais dele pecaram? Ou seja, a culpa dos pais acaba refletindo nos filhos. Ainda hoje existem essas ideias assim, né? Que a pessoa é assim porque os pais, os antepassados não fizeram a coisa certa. Isso daí se chama teodiceia. A teodiceia estava presente, é a questão de quem que pecou. E por que ele nasceu cego? Então a resposta, ele nasceu cego porque ele pecou ou seus pais pecaram. Lembra algum livro da Bíblia que fala sobre esse assunto? Que
gasta 40 capítulos sobre o assunto? Alguém lembra? Hã? Ezequiel vai falar no capítulo, ele vai falar um pouco sobre isso daí, que o pecado, os pais comeram uvas verdes e foi os dentes dos filhos que embotaram, né? Mas uma discussão mais profunda ainda, de um livro só, de um livro inteiro. Vocês sabem, só não estão lembrando. O livro de Jó. O livro de Jó é isto, né? Jó ele era bem situado, era uma pessoa com posses, tinha só fartura, mas ele foi testado, né? Perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha e perdeu a saúde, né? Então, o livro todo já chegam seus amigos e vão dizer, Jó, você tem que confessar, porque isso aí é pecado. E toda a discussão é em torno disso, e o Jó vai dizer assim, não é pecado, eu não estou consciente desse pecado, o que é? Então, toda uma discussão que já acontece lá. Tem um outro salmo que também diz isso, Salmo 73, mas agora nós temos um outro texto. Parece que essa questão não foi dissolvida, resolvida totalmente. E é por isso que os discípulos ainda, a partir daquele conhecimento anterior, ainda fazem a mesma pergunta que os amigos de Jó faziam. Quem pecou? Enquanto que lá eles afirmavam que Jó pecou, aqui é uma pergunta. Quem pecou? Alguém pecou, tá? A resposta de Jesus é muito forte, né? Muito clara. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Então por que ele é cego? Notaram? Uma pergunta leva a outra, a resposta está levando a outra pergunta. Quem pecou? Seus pais ou ele? Daí Jesus, nem os seus pais, nem ele. Então, aí fica sem solução. Daí Jesus dá uma adversativa, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aí vem uma outra possibilidade que eles não estavam cogitando, que aquela cegueira, que seria temporária, não sei quanto tempo, ela tinha um objetivo, manifestar as obras de Deus. Quer dizer, todo jogo de palavras, toda a cena está relacionada com a obra de Deus, efetuada via as mãos de Jesus. Mas por enquanto só está preparando o ambiente, né? Para nós pensarmos um pouquinho, essa questão de quem pecou, você tem, na semana passada nós vimos o homem no lago de Betesda, no tanque de Betesda. O homem é curado sem pedir para Jesus, ele pensava que Jesus era mais um. Depois que ele é curado, Jesus encontra com ele no templo, e Jesus adverte esse homem, não, agora que você está curado, toma cuidado, não volte a pecar, para não acontecer coisa pior. Veja, é diferente do cego. O sujeito lá possivelmente estava naquela situação por causa do seu pecado. Este daqui está nessa situação, ele não é pelo pecado. Então veja que nós temos duas coisas diferentes aí, né? Lá também tinha um poço, né? No caso uma piscina, um tanque. Aqui também vai aparecer um tanque, né? Na mesma cidade, Jerusalém. Aí, Jesus explica, né? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Toda essa linguagem tem a ver com escuridão e luz. Escuridão e luz. O cego não vê. A obra de Jesus é feita de dia, mas para o cego isso é indiferente. No entanto, Jesus está falando aqui a respeito de si, é uma revelação. Onde Jesus vem, quando ele aparece, se ilumina tudo. E as obras de Jesus, no caso aí é uma maneira bastante simbólica, né? Elas são efetuadas sob a luz, sempre com luz, né? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí vem a declaração, eu sou a luz do mundo. Lembrando do capítulo 1, que nós temos o prólogo, funciona como um índice, né? Esse tema já é vislumbrado lá, falando de João Batista. Ele não era a luz, ele veio para falar da luz, a verdadeira luz que alumia todos os homens. Tá? Então, é um jogo assim, de palavras, né, mas que vão tecendo a grandiosidade de Jesus. Né? Eu sou a luz do mundo enquanto estou no mundo. É interessante isso também, porque ele diz assim, enquanto eu estou no mundo, porque de um momento posterior, ele já não vai estar fisicamente aqui.
Tá? Então, fisicamente, ele está aqui, ele tem que fazer as obras do Pai. Mas tudo isso, para os discípulos, soa estranho. O que ele está falando? Parece que quanto mais Jesus fala, mais confuso fica, né? E aí é uma característica do Evangelho de João. Ele vai falando e vai aprofundando a questão, e é só depois de muito ler, ouvir, que a gente vai ficando mais alerta e compreendendo o que está acontecendo. Dito isto, versículo 6. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do servo. Então agora Jesus faz um ato aqui. Com o homem lá de Betesda, ele simplesmente mandou: toma o teu leito e anda, né? Em outros lugares, Jesus fala, no caso do filho do oficial do rei, Jesus fala à distância, e o filho é curado, só pela palavra. Agora aqui, Jesus, ele inova, ele faz uma lodo e aplica no homem. E aí você tem várias maneiras como Jesus cura, algumas vezes fazendo lodo, às vezes só falando, às vezes impondo as mãos. É bem variável, né? Os evangelhos vão mostrar isso. Nós temos no evangelho de Marcos um homem que é cego, que ele é curado em etapas. Então você tem essas, e passou-se também lodo, né? Então você tem várias maneiras. Será que Jesus estava aprendendo, melhorando a sua técnica, né? Não, não é isso. É muito mais no sentido assim, de há muitas coisas mais e de maneiras diferentes e variáveis que apontam para essa maravilha que Jesus faz. Então, essa obra que Jesus faz, agora, né, é fazer lodo com a terra. Em certo sentido, remete para a criação, quando Deus cria o homem. Ele cria o homem do pó da terra, do lodo. Ele faz um homem de barro, depois sopra nele e ele se torna alma vivente, né? Aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Poderia ter mandado para o tanque de Betesda, né? Não, o Siloé. Por quê? Porque o Siloé tem um sentido, né? Enviado. Enquanto que Betesda é casa de misericórdia, né? Siloé é enviado. Ele está enviando o homem. Então, a fé que o homem tem, ele recebeu essa aplicação de lodo, né? E agora ele é enviado. Faz parte do processo de cura de Jesus, do homem. Então ele tem que fazer a sua parte é ir até, imagina só que situação, né? Você não impediu para ser curado, Jesus faz isso, mas você tem que esperar, você tem que chegar lá no tanque, e você tem que obedecer, alguém vai levar esse homem lá, né? Eu digo assim, imagine só você nesse transcurso, nesse momento que ele está caminhando, ele fala: puxa, eu vou ver, acho que a fé começou a aumentar. É uma coisa assim que a gente não tem de nós mesmos, né? Cada experiência é única, né? Mas a dele parece que reflete isso, que ele está andando e agora ele vai estar se preparando para ver a hora que, né, molha os olhos e limpa, né? Então, dizendo: vai, lava-te no sangue de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, a maravilha acontece na obediência da palavra de Jesus. Ele obedeceu a palavra de Jesus. Imagina só uma pessoa que nunca viu nada, que não tem nem ideia de cores, não tem ideia de altura, simplesmente em termos de ver, de distância, de perto. Eu fiz uma vez uma cirurgia, tomar água aqui sem que fique enrosque, né? Uma vez eu inventei de fazer uma cirurgia nos olhos. Bobagem, não façam, viu? Para miopia. Eu não uso óculos para ver de longe. Mas depois dos 40, eu comecei a usar de novo óculos, porque daí é por perto. Tem jeito, 40 anos é o que dura a sua vista, né? Quem consegue passar disso é recordista. Parece que o João e o Paulo não usam óculos. Aí, ó, eles são abençoados. Olha lá, ele já... então por isso que está esnobando aí, né? Mas veja só, então você tem isso, e quando eu fiz essa, né, que eu não olhava para o que está escrito ali, eu não conseguia ler. Daí na volta da cirurgia, né, quando eu voltei, começava a ler tudo que estava escrito, de longe. Fazia tempo que não fazia isso, não acontecia isso. Ler o que estava escrito,
os outdoors, né? Dá até para parar assim, começar a ver. É mais ou menos isso que deve ter acontecido, com muito maior. Porque né, hoje você faz essa intervenção, né? Pode dar certo ou não. Mas aqui nós temos uma restauração total. E essa restauração total, ainda que seja física, ela também tem uma finalidade: ver a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Jesus. Tem uma visão que está subjacente, essa visão que esse homem adquire, que é saber quem Jesus é, ver Jesus quem Ele é. Ele volta vendo. Aí os vizinhos que ouviam sempre, porque isso daí provoca uma reação na própria comunidade. Então, os vizinhos, e que dantes o conheciam de vista, é interessante a repetição, né? Os vizinhos que conheciam de vista. Acho que nem conversavam, velho. Porque havia essa questão do sujeito ser doente desse jeito. Não, eu não posso tocar nele, não posso ficar pecador. Notaram? Então, só conheciam de vista, vizinho que conhece de vista. No mundo antigo, os vizinhos conheciam, sabiam nomes, sabiam todos, mas aqui eles mantêm um pezinho atrás, né? Que conheciam de vista como mendigo. Tá? Aqui já explicou então que ele tinha essas pessoas só podiam fazer isso, mendigar. Perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? A pergunta é irônica. Bom, ele vê todo dia o homem sair, quando volta, vê também. Só que agora ele está vendo. Será que é esse? Agora eles estão duvidando da sua própria visão. Há uma ironia aí, né? O Evangelho de João faz muito disso. A ironia é isso: aqueles que veem não enxergam. Tá? Então eles veem um homem e agora entra em parafuso. Será que nós estamos vendo direito? É interessante isso, né? Por quê? Porque não é comum. O comum é a pessoa continuar cega, morrer cega e acabou. Né? Então aqui vem essa novidade, provoca umas curas só, né? E aí tem mais outras pessoas que vão dar palpite. Começou a se reunir em torno de uma rodinha. Uns diziam: é ele. Eles tinham certeza. Outros: não, mas se parece com ele. Notaram? Ele aumenta, né? A ironia vai aumentando, né? E ele mesmo já fazia parte da rodinha, porém dizia: sou eu. Sou eu. Então você tem, é ele, parece com ele, e ele, eu sou. A mesma linguagem de Jesus: eu sou a luz do mundo. Agora ele: eu sou o mendigo que era cego. E aí daí perguntam para ele, por enquanto está nessa roda, né? Perguntaram depois: como te foram abertos os olhos? Não, eu fiz uma cirurgia de catarata, não teve nada disso, né? Ele diz, a resposta dele é muito clara. Respondeu ele: o homem chamado Jesus. E aqui vem uma diferença, mais uma vez, com o homem do poço de Betesda. Né? O poço de Betesda nem sabia quem Jesus era. Eles perguntam: quem fez isso? Não sei, não perguntei. Há uma diferença também de informação, de relação. O outro lá, alguém fez. Ele só pensou nele. Né? Então ele não conseguia ver além de si Jesus. Foi beneficiado, mas não ia além disto. Tá? E aqui não. O homem chamado Jesus. E ele explica bem. Fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé. Perfeito. Siloé. Lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eu fui, obedeci e voltei, estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu. Agora a pergunta, já que quem curou, a pergunta é por quem efetuou essa cura. Onde está ele? Aí já não sei. Porque ele voltou vendo, ele foi até lá e depois houve outras mudanças, mas ele sabe quem o fez. Mas onde ele está ainda ele não sabe. Né? Daí isso provoca uma discussão teológica. Tá? Em vez do povo dar glória a Deus e entender que Deus está agindo através de Jesus, não, eles vão fazer o receituário do período. Né? Levaram, pois, aos fariseus, aos fiscais, né? Os fiscais da teologia, aqueles que dizem que isso daí está certo, não está certo. Eu tenho uma bronca com esse tipo de gente, né? Gente que diz assim: não, tem que estar dentro da minha doutrina, né? Espera aí, meu amigo, né? Pode ser um pouco diferente, você tem que estar aberto para isso.
Daí eles vão levar para o fariseu o que dantes fora cego, e era sábado. Por que levaram? Porque é sábado. Notaram? O problema está no sábado. O homem lá do tanque de Betesda também foi curado no cego. Não é lícito você carregar seu leito. Né? Era tanta preocupação com o sábado, com a coisa, que as pessoas passaram a valer menos do que o sábado. Tá? Então, o sábado, Jesus vai corrigir a maneira como essas pessoas deveriam ver o sábado. O sábado é para alegria, o sábado é para se entusiasmar com Deus, porque isso aqui é uma obra de Deus. Tem aquele caso da mulher que é encurvada, no Evangelho, né? Fazia 18 anos que andava encurvada, com um problema enorme, né? Ela foi curada e o chefe da sinagoga disse: por que vocês não vêm em dia de semana? Por que ir no sábado fazer cura? Aí Jesus dá uma esculachada neles, né? Ou seja, não conseguem ver além do elemento legal, não conseguem ver a graça, né? A graça. Então, o que acontece aqui é que eles vão levar para os fiscais para conferir, para dar o selo de autenticidade. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram. Aqui vem uma série de perguntas, né? Esse é ele? Não, não é ele. Será que é ele? Agora já levam para os fariseus. Em conselho, eles estão discutindo isso. Daí, nesse conselho, né? Daí eles vão dizer assim: então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu. A mesma pergunta. Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e eu estou vendo. É o que aconteceu. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus. Tá? Aí vem será que não é de Deus? Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. No Evangelho de Marcos, os fariseus acusam Jesus de fazer aquelas obras pelo poder de Beelzebul. Esse homem não é de Deus, porque ele faz essas coisas no sábado. Notaram que havia uma idolatria do dia, né? A idolatria do sábado. Havia a idolatria do templo, Jesus derruba as coisas lá, porque também há uma banalização, e aqui a idolatria do sábado, né? Então, categoricamente diz: olha, não foi feito, isso aí não é de Deus, né? Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, diziam outros. Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Quando Jesus faz um ato, provoca esse tipo de coisa. O que é que esses homens tinham nessa discussão do sábado? O que a gente poderia chamar de segurança. Certas vamos dizer, injunções de lei, certos costumes esses costumes nos dão segurança. Por que nós não queremos mudar em certo sentido, em algumas coisas, em costumes? Porque nós estamos acostumados. Isso é uma coisa normal do ser humano. Nós vamos nos acostumando, né? Por exemplo, você já imaginou os homens, as mulheres aqui que dirigem, pegar um carro e dirigir um carro com o volante seja no lado direito? Já pensou nisso? Já assistiu o filme em inglês? No filme em inglês, o sujeito sendo do lado direito. E é tudo o contrário, né? Em Caçador, onde eu morei, havia uma rua chamada a Rua dos Ingleses. Era a Rua dos Ingleses porque você ia na contramão. Interessante. Eu não entendi muito bem como é que funcionava, mas você estava na mão errada, do ponto de vista do brasileiro. Por quê? Era inglês, mas estava certo do ponto de vista inglês. Se você descobrir por que houve essa diferença, é muito interessante. Na verdade, isso aconteceu no tempo de Napoleão. Napoleão determinou que a pista de quem vai é a da direita. Então, logo, quando inventaram o automóvel, a pessoa fica do lado esquerdo, né? Como a Inglaterra era inimiga da França, eles disseram: não, isso não está certo, nós vamos fazer o contrário, o lado certo é andar na esquerda, e o volante não vai no lado direito. Veja só, por uma quinquilharia, por uma bobagem, houve essa discussão, e até hoje há essa diferença, né? Agora, eu estou mostrando para vocês como é que se chegou a esse costume. Aqui é mais ou menos isso. Quando você está acostumado a fazer a mesma coisa, tem uma certa segurança. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês só perceberem como isso é quase que mecânico.
Você veio aqui para a igreja, cumprimentou as pessoas, talvez tenha tomado o cafezinho do Dé, né? Daí você veio para o templo, você veio aqui para o nosso salão. Você sempre senta onde se senta? Quem está sentado no lugar que geralmente senta? Levanta a mão aí. Aí, ó, é isso. Por que daí você chega um pouquinho atrasado e a pessoa sentou no seu lugar? Você fica assim, assim, e agora eu vou sentar no lugar de outra, que vai sentar no lugar de outra. Bobagem, é pura bobagem, né? Então, o que é isso? Na verdade, isso dá segurança. Você vai perceber isso. Se alguém sentou no seu lugar, você fica meio inseguro. Tem gente que diz, não, isso aqui é minha cadeira, né? Chega, pode sair daí. Já vi gente assim, né? Ou seja, há essa questão. Aqui é muito mais profundo, é verdade, né? Mas havia isso. Essa ordem, essa lei dava ordem, dava segurança, colocava umas coisas no lugar. Vem Jesus e joga tudo para cima. Né? Então, ele é um reformador. Jesus é um reformador. E a reforma vamos ver se tem sentido isso. Né? Daí, como pode homem fazer, um homem pecador, daí vem a questão, ele é um pecador, fazer tamanhos sinais e houve dissensão. De novo, eles mais uma vez perguntam, de novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que ele te abriu os olhos? Agora já não é mais a questão de não ter aberto, eles não estão entrando nas discussões, que é mentira. Esse sujeito nunca foi cego, esse sujeito, ele vê, ele agora está vendo, ele enxerga, isso é indubitável. A questão é, quem fez? Né? E se procede de Deus ou não? Porque o milagre está feito. A questão é, será que é ou não é? O que você acha disso? Né? Que resposta pode dizer a respeito dele? Não acreditaram os judeus que ele fora cego. Então eles voltam à questão anterior. E que agora havia, enquanto não lhe chamaram os pais. O homem falou, explicou que Jesus fez isso. Bom, vamos chamar os pais agora, porque pode ser engano. E os interrogaram, é este vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Já está ficando absurda a pergunta, né? Não está ficando absurda? Explica, ele está bom agora. Ele enxerga tudo. Explica isso. Como é que se explica? Deu um nó na cabeça deles, eles não têm resposta. Estão buscando resposta e estão intimidando. Tá? Então, como pois vê agora, então os pais responderam. Lembre-se do começo da conversa. Os discípulos perguntam, quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus fala que nenhum dos dois. Né? E aí chamam os pais. Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Não tem, é o nosso filho. Poderia ser um pouquinho mais alegre aqui, né? Nosso filho, abraça, né? E olha, está vendo o pai não é tão bonito, essas coisas assim, né? Não, a questão vira nas discrepâncias, né? Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu também os olhos. Aí você tem um dado a mais, o cego sabe quem foi, mas eles não, né? Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. E aí vem aquela pergunta, a resposta que é uma pergunta, né? Perguntai a ele, idade tem? Se dissesse assim, pergunte quem fez, ele viu? Seria isso, né? Não, idade tem. Ou seja, a partir de uma idade, o filho tem que dar conta das suas próprios atos, da sua responsabilidade. Idade tem, falará de si. Daí o evangelista, ele faz questão de explicar isso. Por que os pais estavam dizendo isto? Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. É uma questão típica. Isso já estava acontecendo no tempo do Evangelho de João também. As pessoas que confessassem que Jesus era o Messias, elas eram expulsas da sinagoga. E o que significa ser expulso da sinagoga? É muito sério isso. Aqui é uma seriedade muito séria. Quando você é expulso de um grupo, você passa a perder direitos. Tá? Então, esse grupo é que determina como é que vai funcionar na sociedade. Tá? Uma sociedade organizada. As pessoas vivem, elas têm os seus papéis sociais. Elas cumprem isso.
Quando você é retirado, é o chamado a pessoa que é tirado desse meio, vamos dizer assim, o desviado, a pessoa que é um criminoso, ele já está marginalizando, por isso que se chama um marginal. O que é um marginal? Ele não está na sociedade, né? Ele corre na margem da sociedade. Então, passa a ser marginal. Aí tem a questão do emprego, dos relacionamentos. Basta ver que algumas seitas, né? Tem uma seita, que é dos Russelitas, né, os Testemunhos de Jeová. Você, participando dessa seita, se você for expulso, o seu mundo cai. Ninguém mais vai cumprimentar você. Você dependia dessas pessoas para comprar, se você era um negociante, não vai ter mais condições. Você fica sozinho no mundo, nem parentes, nem nada, né, quando você é excluído. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Essas pessoas têm medo de ser excluídas, os pais ali. Como os vizinhos vão me tratar? Como vai ser o meu relacionamento de trabalho? Ou seja, ainda é muito cedo para entender tudo isso. Mas no tempo do Evangelho de João, já estava acontecendo isso. O livro de Hebreus menciona as pessoas que perderam tudo por causa do amor a Cristo, né? Foram perseguidas, perderam o seu lugar na sociedade. Isso, quando a gente tem um índice maior, né, no lugar onde há mais perseguição, isso se torna terrível. Tem lugares que é proibido falar o nome de Jesus. No mundo existe isso. Países que não querem saber de ser evangelizados. No entanto, Jesus, de alguma maneira, é anunciado, né? Um autor chamado Watmani, é um nome em inglês, né? É um chinês que ele se converteu antes da revolução cultural na China, né? E quando ele se converteu, e falaram para ele: você para de falar isso, negue a Jesus que você fica livre. Ele: não nego. Aí ele foi preso acho que por 20 anos. Ele foi preso por 20 anos. No entanto, as igrejas que ele começou eram trabalhos nas casas, igual os pequenos grupos que temos aqui na igreja. Isso fez divulgar e o evangelho se espalhou, apesar de dizer que não podia. Então, mais tarde descobriu-se que tem milhões de crentes na China, milhões de crentes, de cristãos ali. Como? Porque esse homem tomou a decisão de não negar a Cristo, e o seu trabalho se produziu, reproduziu e assim por diante. Então, há essa característica, mas aqui esses homens aqui estão com medo, esse homem e a mulher, né, não querem saber muito disso, né, não querem ser expulsos da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: idade ele tem, interrogai-o. Não termina o processo, né? Então chamaram pela segunda vez o homem. Agora vai ficar mais engraçado ainda. O homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus. Tudo bem, isso aí ele fez. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, está falando de Jesus, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Ele não nega, ele reafirma, né? Os homens estão tentando dissuadir. Se imagina, por exemplo, se ele nega, pode ser que ele volte a cegueira. Não sei, né? Mas não é só isso, ele viu mais coisas, né? Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? As mesmas perguntas, há uma repetição sem fim. O que ele fez, né? E ele respondeu: já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis também vós também tornar-vos seus discípulos? Aqui vem a coisa engraçada. É que a gente lê a Bíblia, né? Você pensa que é tudo sisudo, mas nas entrelinhas ele está fazendo graça, né? Você tem isso em vários lugares com Jesus no Evangelho de João, né? Quando Nicodemos fala assim: mestre, ninguém pode fazer tais sinais se não for com ele, toda essa pompa. Daí Jesus começa a conversar, daí ele: mas como pode ser isso? Você não é mestre em Israel e não sabe? Há esse toque da ironia. Nós temos isso aqui. O homem foi irônico. E isso, uma ironia com gente que é graduada, provoca raiva, né? O sujeito que tem um certo status, ele não gosta de brincar com ele, né? Depois eu conto umas histórias para vocês. Bom, então, daí no 28, né? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu. Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés, nós estamos acima, né? Mal sabem eles.
Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Então eles vão só acrescentando obstáculos para crer, para ver que o homem está vendo. Aqui mostra nas entrelinhas a grande cegueira daquele que vê. Os fariseus foram cegados pela lei. A lei, em vez de libertá-los, eles foram cegos, se tornaram cegos. Moisés, para eles adoram tanto a letra, essa é a questão importante, adoram tanto a letra que a letra não deixa mais eles ver. Já imaginou ler a Bíblia e chegar num ponto que você fica cego? A Bíblia pode acontecer isso, com esses homens aconteceu isso. Era tanta idolatria em relação ao sábado que agora ficaram cegos. Sabemos que Moisés falou, né? Não sabemos de onde esse é. Essa pergunta aqui aparece lá no começo do Evangelho, capítulo 1, quando os discípulos vão falar de Jesus para Natanael. Lembram-se desse texto? Olha, achamos o Cristo, aquele Jesus de Nazaré. Daí eles, mas de Nazaré pode sair coisa boa? Então ele já também faz a mesma coisa. Daí Jesus se apresenta e fala, nossa, Rei meu, Deus meu, muda da incredulidade para a crença. Aqui nós temos a diferença, estamos vendo e nós queremos ficar onde estamos. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, já que vocês são os entendidos, os sábios, e contudo me abriu os olhos. Em outras palavras, a prova está ali na cara deles, e eles não conseguem dar um passo além. Eles são tão melindrados, tão vamos dizer, exageradamente circunscritos, que eles não conseguem ir além do que estão vendo. Sabemos, e o cego continua falando, ele fala bastante aqui, né? Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Só pode ser de Deus esse homem. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. O cego de nascença está falando isso. O cego era cego, mas via muita coisa. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Nada poderia ter feito. Que coisa! Ele está cada vez mais ele está afirmando como deve ser o testemunho para aquele que lê e seguir o exemplo do cego, não do homem do lago de Betesda, que ficou na dele, não se engajou, ficou só naquilo. Esse aqui não, esse se engaja, anuncia e vai à frente. Se este homem não fosse de Deus, não fora de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, daí eles ficaram bravos. É mais ou menos como o Estevão, quando estava pregando, os homens ficaram arrilhando os dentes de raiva, porque o outro sabe. Esse é o problema de participar de um debate. A pessoa que não sabe debater, ele fica com raiva. E ele usa a força. Eu já vi isso daí. A pessoa não tinha resposta, estava lá os dois debatedores, um negócio bem acadêmico. E daí, de repente, um deles faz um julgamento sobre a pessoa. Em vez de entrar num assunto, ele fala, não, o sujeito é desse jeito, porque é tal. Daí o outro fala, peraí, você agora mexeu com os meus brilhos. Daí ele fala, e o pessoal que estava vendo chegou a rir, porque o outro perdeu. Aquele que viu, que perdeu, olhou quem riu, mandou embora. Isso é típico de ser humano, Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Nós que fizemos o curso de teologia, nós é que sabemos pregar, nós é que fazemos desejar, você está ensinando a gente? Vai embora. Não aguentaram. Então, mexeu com a segurança deles, estavam bem localizados, estavam bem seguros na sua tradição, na sua composição, e assim por diante. Jesus veio embaralhar as cartas. Sobre a questão do sábado, da cura e assim por diante. O homem sai dali. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou, crês? Agora vem a confirmação. Crês no Filho do Homem? Jesus, crê nele, em mim. Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse, já o tens visto. A questão do ver, E é o que fala contigo.
Então afirmou o homem: creio, Senhor, e o adorou. Crente verdadeiro. Tá? Ou seja, ele faz uma pública profissão de fé. Né? Ele se envolve. O Evangelho tem essas coisas, né? Mostrando assim que há um compromisso desse homem. Né? Prosseguiu Jesus. Agora ele fala para os outros que estão ali: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem não vejam. Né? Para os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Todo esse discurso, todas essas perguntas que aconteceu ali, esse emaranhado de perguntas, respostas, chamar os pais e assim por diante, é com esse sentido. É um evangelho anti-evangelho. Né? Às vezes Jesus evangelizava e o sujeito, em vez de crer, ele se ficava pior. Tá? Então, é mais ou menos isso. Não pense que toda vez que a gente prega o evangelho, a pessoa vai receber. Isaías, capítulo 6. Lembra-se de Isaías, capítulo 6? Vamos lá dar uma olhadinha? Tem um tempinho ainda. Isaías 6, ele tem a visão. É o chamado do Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, ele teve um êxtase aqui, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A história, o tema é o mesmo, enviar, né? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai, está enviando, e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Olha só que atividade profética, como é difícil. Ele vai falar, teve um encontro onde Deus vai falar para as pessoas não entenderem. Né? Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos para que não veja, venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. E aqui é uma coisa para a gente pensar: se nós nos convertemos, somos tomados desse senso de pecado, é porque Deus trabalhou antes. Então sempre há essa relação, né? Então disse eu: até quando, Senhor? Até quando devo fazer isso? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens no meio da terra, seja grande o desamparo. Veja, é um juízo, é um chamado para juízo, pregação que leva ao juízo. Então, a pregação aqui para o cego, que Jesus está dizendo: olha, eu vim para que muitos que veem não vejam, e quem não vê, veja, né? Então, eu vim, versículo 39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam por perto dele, né, perguntaram: acaso também nós somos cegos? A pergunta já é a resposta. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. E ele não responde, não acontece, não sabemos mais o que vai acontecer. O que esses homens disseram? Ficaram com essa questão. Nós vamos ficar na nossa dureza de coração, na nossa arrogância, porque havia arrogância, na nossa soberba, ou vamos dar o braço vencido, né? Ou seja, entender e reconhecer que Jesus é aquele que veio trazer luz ao mundo.
Notaram? Era isso que eu queria passar para vocês. O jeito de ler a Escritura devagar e percebendo, deixando se perceber, porque ela é maravilhosa. Né? É maravilhosa. Quando você lê dessa forma, pelo menos a mim, quando você lê dessa forma, você vai descobrindo coisas, você vai vendo assim, ó, não é aquele negócio que você tem que ler a Bíblia, né? Como se fosse um relógio. Então, já tiveram essa experiência, né? Geralmente é um pastor, um presbítero, um diácono, estou falando dos diáconos, um superintendente de escola dominical, você tem que ler a Bíblia, né? O ano inteiro, e a pessoa está lendo lá, está indo bem, daí chegou em Levítico, daí fica naquele, né? Aquele ramerrão, né? Você não consegue sair, você lê um versículo não entende nada, né? Daí leva, daí para em Levítico. Não é assim. Até Levítico pode se tornar uma leitura agradável se a gente for parando devagar, sem precisar ter pressa. Né? Então esse texto é um texto que fala a nós também, para a gente tomar cuidado com a nossa soberba, ter olhos para ver quando necessário, né? E glorificar o Senhor Jesus. Era isso. Alguém quer falar alguma coisa, quer pontuar? A gente tem que pedir isso, né? É interessante porque todas as vezes que você lê, resolve ler e pede auxílio a Deus, você vai descobrindo coisas maravilhosas, porque o Espírito que inspirou é aquele que interpreta para você. Né? É claro que há uma relação entre a interpretação e a comunidade que crê em Jesus. Essa comunidade deles aqui não crê em Jesus, então não ajudava em nada. Né? Mas aquela comunidade que crê vai descobrindo, Deus trabalha dessa forma. Então é importante saber disso. Vai. E o que acontece é o seguinte, eles não pecaram até aquele momento, mas depois pecaram. Quando falar, pergunta para ele, idade tem, aí já deixaram o pecado dominar. O interessante é a glória de Jesus manifesta aqui, né? Essa glória causa confusão. Né? Veja bem. Por outro lado, esse homem se torna crente. E ali ele adora. Geralmente, quando se diz adorou, significa que ele se prostrou. Esse prostrar é mais do que ajoelhar. É deitar mesmo. Deitar de bruço. Uma prostração mesmo. Ele reconhece Jesus. É verdade. Isso é o que Jesus está fazendo aqui. Não se acostume com o sagrado. Ele está mostrando que existem outras. A glória de Deus, a criatividade de Deus Você tem que estar sempre, o texto nos chama assim, esteja preparado para ser surpreendido por Deus. Esteja preparado. Daí a gente vai numa reunião de oração e ora para uma pessoa que está doente. No outro dia a gente fica sabendo que ela ficou curada. Fala, mas será que foi a minha oração? Não, seja surpreendido. Esteja pronto para ficar surpreso. Então, para não cair nessa questão do automático. Deixe que Deus surpreenda você. Quando o teólogo faz isso, quando o crente faz isso, ele vai ser surpreendido mesmo. Deus vai surpreendê-lo sempre. Maravilha, maravilha. Alguém mais? Uma das intenções do milagre é fazer as pessoas crerem. Né? O milagre já é a pessoa crer. Ele sabe que foi Jesus que fez, mas ele não sabe completamente quem Jesus é. Então, quando ele é aprofundado, ele sabe que Jesus é o Cristo. É essa a finalidade toda desse milagre, é chegar nessa conclusão, Jesus é o Cristo. Então, mesmo o homem, se ele parasse naquele pedaço lá e não fosse além, seria mais ou menos como também um homem do lago de Betesda. Só chegou até um pedaço. Os olhos espirituais, né? Isso, então, veja só, o maior milagre é um pecador que se converte. O maior milagre que aconteceria aqui se esses fariseus entendessem que eles eram pecadores. É maior, mas eles relativizavam tanto, que nem mesmo vendo o milagre conseguem acreditar. Né? Agora, os milagres devem ter uma função de nos aproximar de Deus. Deus usa pode usar um sinal, pode usar uma cura, mas é sempre lembrando, olha, a pessoa glorificada é Deus, não é a pessoa que efetua, no nosso caso, né, que orou, que pôs as mãos, ou aí por diante, né? Mas sempre é Deus, o alvo é sempre Deus, Jesus Cristo. Vamos lembrar o seguinte, esse texto comparado com o texto do homem que é curado lá no lago de Betesda, eles são
importantes a gente ver junto. Aquele homem, pelo texto, dá a impressão mesmo que aquele homem estava naquela situação por causa do pecado. O pecado pode levar uma pessoa a ficar entrevada. Ressentimento, é nesse sentido. Por exemplo, quando você fica ofendido e começa a guardar muito ressentimento, quem sofre é o seu corpo. É chamado psicossomático. Ou seja, o seu corpo, ele pode ver, uma pessoa que vai ficando cada vez mais macambúzia por causa de ressentimento, ela vai ficando mais doente, mais doente, mais doente. Então, quando ela se livra disso e entende que ressentimento é pecado, ela revigora. Então, esse caso. Agora, desse homem é diferente, porque era uma deficiência física. Ele nasceu dessa maneira. Para ele, talvez nem fizesse muita diferença, porque todo o seu mundo era aquilo, aquela escuridão. Ele não sabe o que é luz. Então, nesse caso, aquele homem, a história desse homem apresenta essa finalidade. Ou seja, vai ser revelada a obra de Deus na vida dele. Aí a gente pode dizer assim, há várias possibilidades. Nesse caso, Jesus disse, não é ele que pecou, nem seus pais. Mas é para a glória de Deus. Então, há essas coisas, né? Então, você tem que estar, mais uma vez, aquilo que eu falei, né? Esteja pronto para ser surpreendido por Deus. Né? Quando nós deixamos isso, a gente vai ver muitas coisas. Né? A gente vai ver pessoas que pareciam que não deviam estar, estão, e o que deviam estar, não estão. Então, vai ter muito disso. Mas, agora, dizer como que vai acontecer daqui para frente, a gente não tem condições disso. Então, você, por exemplo, tem uma pessoa doente, nós vamos dizer, é pecado? Pode ser. Mas pode ser que é natural da vida. A pessoa vai perdendo as suas funções. Enquanto nós estivermos aqui, mesmo que Lázaro, por exemplo, Lázaro foi ressuscitado, mas ele morreu de novo. Então, essas coisas a gente tem uma certa limitação. Por outro lado, não somos nós que devemos determinar se a pessoa nasceu daquela maneira por causa do pecado de um e do outro. Os discípulos faziam isso, não eram só eles, a sua comunidade fazia isso. E aí traz essa questão da marginalização. Quando você faz isso com uma pessoa, a pessoa vai passar a andar na margem, ela não está mais dentro do corpo. E Jesus vem resgatar o que estava perdido, o que estava doente, que era cego, que era surdo. Na visão total, funciona assim. Quando Jesus faz aquela série de curas, expulsa demônios, ressuscita mortos, o que ele está fazendo é refazendo a história humana, mostrando, já com uma amostragem, que o reino de Deus não haverá cegos, surdos, mudos, aleijados, mortos. Então, já está dando aí uma colher de chá, uma amostragem do que vai ser o final. Quando houver a consumação do reino, não haverá pessoas com deficiências, nenhuma. O que nós temos é, as pessoas que têm deficiência, assim por diante, é por causa que essa aura de pecado prejudicou toda a criação. Então, lembrando, que ainda assim, quando chove demais, quando, por exemplo, vê pragas, tem a ver lá com a decisão de Adão, lá no começo. Então ainda vai reverberar por muito tempo ainda. Mas quando Jesus age, você está vendo já um sinalzinho, um sinal de que Deus se preocupa e vai mudar essa história. Não sei se deu para responder tudo, mas eu olharia dessa forma, esse texto. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Quem poderia fazer essa oração?